Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Edson Amâncio, neurocirurgião, neurologista, sobre um assunto muito importante, experiência de quase morte, EQM. Esse assunto vem sendo pesquisado nos Estados Unidos desde 1975, mas quem vem falar sobre esse tema é o nosso querido Dr. Edson. Tudo bom? Tudo bem, Mônica. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Edson, o que te levou a se interessar por esse assunto? Olha, Mônica, na verdade o que aconteceu já há vários anos, eu tive alguns casos de pacientes que eu ouvi histórias de EQM. Naquela altura eu não tinha muita informação sobre o assunto e o meu interesse foi muito restrito sobre isso. Um deles, inclusive, queria que eu fosse, junto com o anestesista que participou do procedimento, fazer algumas palestras sobre isso, mas eu não tinha conhecimento para falar sobre isso. Eu achei curioso, não é? Foi o primeiro contato, então, foi pessoal, com pessoas que passaram. Até que, há uns 5 anos atrás, eu lendo a revista The Lancet, ela publicou, essa revista é uma revista médica, provavelmente a mais importante no mundo, editada na Inglaterra. Ela publicou 344 casos de EQM num estudo prospectivo por um cardiologista holandês. O estudo prospectivo é aquele estudo que você vai atrás do paciente, ouve a história, entra em contato com os médicos, tem acesso a prontuário, medicamentos que tomaram na hora da parada cardíaca. E eu fiquei muito impressionado que uma revista daquele porte pudesse aceitar esse assunto, que era visto assim perifericamente pelos médicos ou pela academia, como uma coisa meio mística e às vezes até motivo de chacota. E então eu li esse artigo e resolvi estudar o assunto. Eu convoquei um grupo, nós pegamos um físico teórico, 2 psiquiatras, um neuropsicólogo e montamos um grupo de estudos sobre esse assunto. Então, nós fizemos assim, uma devassa na literatura publicada sobre esse assunto nos últimos 5 anos. E aí nós resolvemos procurar as pessoas e entrevistá-las para ouvir de viva voz o que era uma experiência quase morte por aqueles que passaram por essa experiência. E colocamos uma chamada no YouTube, já com um questionário que as pessoas que se interessaram, elas já respondem o questionário e ele permite você separar, digamos assim, o joio do trigo. Sim. Tem uma nota que a pessoa tem que cumprir aquela nota. A nota de corte é uma nota 7, numa escala que já foi feita por um pesquisador americano e validada no Brasil. E se a pessoa atinge aquela nota mínima, 7, ela então é considerada como tendo tido uma experiência quase morte pronta para ser estudada cientificamente. E nós já temos mais de 150 pessoas. Olha, já. Vamos contar para o nosso telespectador o que é uma EQM. Então, a experiência de quase morte, ela foi descrita pela primeira vez por um pesquisador americano, o Raymond Moody, que é o nome dele. E, na verdade, ele ouviu uma história de um professor que passou pela experiência. Esse professor, o Richt, ele era um jovem soldado convocado por uma guerra, foi por um batalhão no deserto, numa época que não havia antibiótico, e ele teve uma pneumonia e foi considerado morto no hospital. Foi colocado num saco plástico e colocado num cômodo, como morto. E um enfermeiro sugeriu ao médico plantonista que lhe desse uma injeção no coração de adrenalina. E ele aceitou. Foi assim, meio casual. E esse paciente, ele ficou 9 minutos considerado morto. E após a injeção ele voltou. E veio contando uma história incrível, a história dele, né? Ele então publicou um livro, mais tarde ele se formou em medicina, fez residência em psiquiatria e publicou um livro que se chama Retorno do Amanhã.
tem tradução em português. E quando o Raymond Moody, teve uma aula com ele e ele contou essa história, ele ficou muito impressionado e começou a pesquisar. Aí ele publicou o primeiro livro dele, já com uma série grande de pacientes que tiveram experiência quase morte. Então, o que ele descreveu como sendo a experiência é o seguinte: é uma experiência subjetiva, pessoa somente ela que sente, e ela acontece quando você é considerado morto. Na verdade, a pessoa não está morta, ela está quase morta. Sim. O número maior de pacientes que passam por isso são pacientes que sofreram parada cardíaca. Então, eles estão lá tentando ressuscitar o paciente, ele está com o coração parado e, de repente, ele fica um período inconsciente. E nesse período, quando ele é ressuscitado da parada cardiorrespiratória, ele vem contando uma história muito fantástica. A história varia de caso para caso, não tem duas iguais, mas, em geral, eles se sentem separados do próprio corpo. Alguns são atraídos para uma região escura, que em geral eles descrevem como sendo um túnel, a caminho de uma luz. Chega numa luz, que é uma luz muito brilhante, mas não é ofuscante. E a partir do momento que eles começam a se separar do corpo, é uma alegria total. Eles descrevem essa experiência como muito prazerosa. Eles ficam com os pensamentos muito aguçados. Eles dizem que se sentem em comunhão com o cosmos, com o universo, como se eles fossem capazes de compreender tudo que não compreendiam antes. Alguns encontram pessoas que já morreram, em geral amigos ou parentes, e muitos deles são submetidos rapidamente a um processo de uma espécie de filme da própria vida. Que interessante, hein? Do nascimento até aquele momento. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um tema que alguns vão falar assim, mas existe isso ainda? Antena coletiva. Antena coletiva, ela cria muitas dificuldades aos condomínios, principalmente os mais antigos, porque em algumas situações, quando ele está previsto, esse instrumento, esse sistema está previsto na convenção condominial, ele se torna um direito a qualquer condômino de usufruí-lo. Porém, nós sabemos, a tecnologia sempre está se atualizando, sempre está ultrapassando os limites daquilo que a gente faz no momento presente. Então, veja, hoje em dia tem sistemas via fibra ótica, cabo e outras tecnologias que a antena coletiva acaba sendo relegada e colocada de lado. Porém, como eu mencionei antes, se a antena coletiva faz parte da convenção condominial como um dos bens do condomínio, todo o síndico tem que fazer constar da sua previsão orçamentária o valor relativo à sua manutenção, porque é direito do condômino, desde que esteja previsto na convenção, ao usufruto desse bem comum. Se não estiver previsto lá, e tiver pessoas que querem usar a antena coletiva, é uma outra situação, porque daí eu vou ter que introduzir isso na minha convenção, vou ter que convocar uma assembleia específica para essa finalidade, e talvez eu não tenha êxito. Por quê? Porque, como eu falei, a tecnologia, as pessoas hoje em dia, eu conheço pessoas que nem usam essas que eu falei, usam até programas de computador para ver filme, para ver séries, enfim, eu não vou fazer aqui propaganda, né? Você que está nos vendo sabe quais são. Mas, de qualquer maneira, a realidade atual, ela é contrária, se eu for introduzir isso na minha convenção, ao estabelecimento de antena coletiva. Mas eu não posso negar o direito de quem consta da convenção do seu condomínio essa prática ou esse direito. Verifique sua convenção e dúvidas você nos procure lá, sicom.org.br. Até a próxima. Comunicado.
A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.